Olá, alunos! Meu nome é Larissa Maia, eu vou estar com vocês na disciplina de Economia Internacional do curso de Logística. Nós vamos ver 3 competências, das quais vamos tratar sobre as operações cambiais, a macroeconomia e também o balanço de pagamentos. Essa nossa disciplina, a gente inicia com a macroeconomia, a competência 1. Só que eu não posso passar adiante sem antes falar com vocês sobre o que é economia. Então nós trouxemos aqui uma definição do autor Vasconcelos que define o que é economia. Então ele diz que é a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Mas aí você me pergunta, o que vem a ser bens? Bens é tudo aquilo que satisfaz as nossas necessidades, não só bens, mas também serviços. Então, o ser humano, na verdade, nós temos 3 necessidades básicas. Uma é de alimento, a outra é de agasalho, a outra é de uma moradia. Mas com o passar do tempo, essas necessidades vão crescendo e as pessoas passam a querer mais conforto, a lazer, passam a querer ter educação. E para atender a todas essas necessidades, existem os fatores de produção. Quais sejam? Terra, que é o próprio local do escritório, a gente tem o capital humano, que é chamado de trabalho, é a mão de obra da empresa, né, do ambiente de trabalho, os técnicos, os engenheiros, os administradores, enfim. Temos o capital propriamente, é um fator capital que chama equipamentos, máquinas, é o próprio dinheiro que é empregado no negócio. Existe também a capacidade empresarial, ou seja, se não existir a vontade do empresário em investir no negócio, em arriscar o seu dinheiro para investir, então não haverá negócio. A capacidade tecnológica também é outro fator de produção, que é a tecnologia empregada no negócio. Para um melhor entendimento, nós trouxemos um exemplo para vocês, tá aí no seu vídeo, onde a gente vai verificar a produção de uma joia. Para poder se produzir uma joia, é necessário que retire o material bruto da natureza. Nesse caso, uma mina na Sibéria vai ser um exemplo. No vídeo de vocês podem ver essa imagem. Depois é retirada a pedra, posteriormente ela segue para a transformação através das mãos dos ourives e posteriormente ela vai ao mercado para as lojas de joias, as joalherias, ok? Então todo esse processo produtivo, desde a extração até o mercado, a economia envolve tudo. E quando essa joia então é vendida no mercado internacional, por exemplo, para ser apresentada ou usada num prêmio do Oscar, tá? Então, envolve também uma atividade de economia internacional. O estudo da economia internacional envolve todos esses aspectos ligados a essas atividades econômicas. Utiliza os mesmos fundamentos da economia, é por isso que a gente tinha que entender um pouco do que se trata. A macroeconomia observa todo o comportamento de todas essas variáveis como um todo, das variáveis agregadas, são chamadas variáveis chaves. Tá? Aqui são as variáveis que iremos estudar. Elas são representadas pela renda, o produto nacional, o nível de preços, as taxas de juros, as taxas de câmbio, os investimentos externos estrangeiros, tá? E a parte também de políticas econômicas. A macroeconomia também é voltada para as políticas econômicas. Então, como essas variáveis também vão afetar ou serão afetadas pelas políticas governamentais, ok? Os investidores também têm que estar ligados nessas variáveis, porque isso vai balizar a sua tomada de decisão, correto? Devemos ter em mente algumas medidas de atividade econômica. A medida produto nacional, ela é a soma do valor de todos os bens e serviços finais numa economia. Por que
finais, não é? Porque não entram os bens intermediários. Os bens intermediários já estão contabilizados no produto, porque o produto nacional é representado também pelo preço de mercado. Então, no preço de mercado já estão incluídos os custos de produção. Então, também já estão incluídos os bens intermediários utilizados nessa produção, correto? Exemplo, uma roupa, né? A gente tem uma roupa, um vestido, uma calça, uma camisa. Esses produtos são bens finais, mas os bens intermediários seriam o quê? Os botões, a linha utilizada, o zíper, enfim, esses são os bens intermediários. Tá? Então, se fôssemos registrar os bens intermediários e mais os custos inseridos na produção desse produto, a gente iria ter uma dupla contabilidade, correto? Continuando, a gente vê esse fluxo de renda através do fluxo circular de renda, é um diagrama simplificado. No seu vídeo você pode ver aí uma tabela desse fluxo, onde existe o mercado de fatores produtivos e o mercado de bens e serviços. Onde no mercado de bens e serviços, as empresas vendem os seus produtos e serviços e as famílias, os indivíduos em geral, compram com suas rendas. Já no mercado de fatores produtivos, lembra que trabalho é um fator produtivo, então lá esse fator é vendido pelas famílias, pelos indivíduos e as empresas pagam por esse fator. No segundo modelo, nós já temos um modelo mais real, mais parecido com o real da economia, que é um fluxo circular também, porém aí já inseridos o mercado de capitais, que é onde se compra e vende papéis, está inserido aí também o governo também gasta comprando bens e serviços e também contrata trabalhadores, os servidores, e pagam pelos seus salários, ok? Então, nesse fluxo mais complexo, ele é um fluxo mais real da economia, onde a gente vê a circulação também de bens e serviços e também do comércio exterior. É outra inclusão que ocorre num fluxo mais moderno, mais real. Temos também a despesa nacional, que é o gasto dos agentes econômicos com o produto nacional. As pessoas não compram, então tem despesas, não é? Então é por esse lado que a gente vai estudar o lado das despesas, onde é empregado toda a renda das pessoas, dos indivíduos em geral, das empresas, na economia, tá? Só que a gente ainda tem uma outra medida de análise de uma economia, que é a poupança. Tudo que não se consome se poupa para consumir no futuro, correto? Então as pessoas não gastam hoje para gastar no futuro, é chamado de poupança. As empresas também não só produzem para consumo, elas também produzem bens de capital para que outras empresas aumentem a capacidade produtiva. Então, ou as pessoas poupam para gastar no futuro ou investem para aumentar a capacidade de suas empresas. Compram equipamentos, máquinas, investem em suas empresas e aumentam então a sua produção, correto? Então, vamos agora para a variável mais estudada na economia, que é o produto interno bruto. O produto interno bruto, se a gente fosse julgar a renda de uma pessoa, a situação econômica de uma pessoa, a gente não iria olhar pelo lado da renda, a gente não iria olhar as posses dessa pessoa. Pela renda a gente vê a qualidade de vida que ela tem, da mesma forma, o mesmo princípio, a mesma lógica é utilizada também para análise de uma atividade econômica através do PIB, correto? O PIB, ele mede duas contas simultaneamente, tanto o lado da produção como o lado da renda. Por quê? Para cada lado existe um comprador e um vendedor. Se a produção de uma economia se produz para que alguém compre, então com as rendas as pessoas compram. Então, R$1 sendo vendido no mercado é a mesma coisa de R$1 na renda de alguém saindo para comprar esse produto. Então, como é calculado esse PIB? Como é calculado, existem pessoas matemáticos, estatísticos, que fazem esse cálculo especificamente, são contratados para isso. Mas de que é formado esse PIB? Então, o PIB, o resultado do PIB, vocês podem ver no vídeo aí de vocês, que é igual a gastos com consumo, mais gastos com investimento, mais os gastos do governo e mais as exportações líquidas, que são as exportações menos importações, ok?
Passando aqui o que não se inclui no PIB, né? A gente sabe que produtos que não são vendidos no mercado não podem entrar no PIB, eles não têm como ser mensurados. Algumas coisas também ilegais, né? Alguns produtos ilegais, como drogas, como produtos contrabandeados, também não podem entrar no PIB, correto? E também exclui-se os itens produzidos nos lares, que é aquela produção de subsistência, que não vai para o mercado, serve apenas para o consumo doméstico, correto? Vamos passar agora para o sistema monetário. Esse sistema monetário brasileiro, ele é muito complexo, mas ele não é o escopo do nosso estudo. Então, eu vou falar apenas de moeda, que é o instrumento principal desse mercado financeiro, tá? Em uma economia que há necessidade de escambo, realmente se torna complicada as operações, né, de troca. Teria que haver uma dupla coincidência, um grupo precisando, e sem um instrumento de trocas, imagine uma economia sem moeda. Seria extremamente difícil, né, as trocas. Então, passou a existir um instrumento metálico, que é chamado de moeda, que é o conjunto de ativos ou dinheiro de uma economia que as pessoas usam em geral para comprar bens e serviços, né, entre as pessoas. Todo empreendimento passa por momentos de dificuldade, então muitas vezes o empresário ele precisa recorrer a recursos de terceiros. Ele pode usar o seu próprio, mas aí ele ficaria um pouco mais limitado. Então, nesse sistema monetário, nesse sistema financeiro, existem os intermediários financeiros, quais sejam. Eles estão divididos em bancários, né? São aqueles que criam moeda, ou seja, eles recebem depósito à vista e com esse dinheiro eles podem sair emprestando. É como se ele estivesse criando dinheiro na economia. E os não bancários. Os bancários são formados por aqueles bancos comerciais e múltiplos, que o comercial é Bradesco, Itaú, Santander. Os múltiplos, o Bradesco exerce as duas funções, ele é um exemplo de banco múltiplo. E os não bancários, eles não captam depósitos à vista e são representados por bancos de investimentos, sociedade de crédito, algumas corretoras, tá? O Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo máximo do sistema financeiro. Ele foi instituído pela Lei 4.595 de dezembro de 1964. Ele foi criado para expedir diretrizes e manter um bom funcionamento do sistema financeiro, tá? Dentre suas funções estão justamente a de coordenar as políticas monetárias. E o órgão máximo executor é o Banco Central, é ele quem executa as políticas do governo, que são implementadas pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central também é o banco do governo, também é o banco dos bancos, porque ele empresta dinheiro a outros bancos. Ele é o agente financeiro do governo e ele é o executor da política monetária, como eu já falei. Política monetária nada mais é do que o país precisa zelar pelo bem comum das pessoas, né? Pelo bem geral. E juntamente com os governos estaduais e federais, eles se unem para que essas políticas sejam implementadas, tá? Então, o governo promove três políticas, na verdade, a monetária, a fiscal e a cambial. Na monetária, que é a que a gente está tratando, ele mexe com a oferta de moeda na economia. Ele tem que controlar a moeda, a circulação da moeda na economia. Por quê? Porque existe um risco de inflação com excesso de moeda circulando, tá? Então, por exemplo, quando o governo deseja promover uma política monetária expansionista, ele cria moeda, ele lança moeda na economia. Quando ele quer restringir a atividade econômica, justamente para não gerar inflação, ele retira a moeda. E como? Existem alguns instrumentos, tá? Aí você deve estar se perguntando, mas como, né? E para quê? Para controlar a inflação, como eu já falei, e o poder de compra dessa moeda. Com mais dinheiro no bolso, as pessoas compram mais, as empresas e as pessoas compram mais. Então vai faltar o produto no mercado. Com a falta, os preços se elevam e é aí que causa a inflação. Os instrumentos que o Banco Central utiliza para conter esse avanço da moeda na economia, essa quantidade excessiva de moeda, justamente são três: operações de mercado aberto,
O Banco Central, como executor, ele entra no mercado de capitais comprando, né, papéis, títulos, enfim. Isso são operações que não entram aqui no escopo do nosso estudo. Ele pode também, ele compra ou vende de acordo com a quantidade de moeda na economia. A política de redesconto, que é o empréstimo aos bancos comerciais. Como ele é o banco dos bancos, ele pode emprestar aos bancos, que por sua vez estes emprestam aos seus clientes. Imposição aos bancos o sistema de reservas obrigatórias. É um outro instrumento de política monetária. São chamados depósitos compulsórios. O que é que ele faz? Ele força os bancos comerciais a depositarem diariamente uma quantia e assim esses bancos comerciais ficam sem dinheiro para emprestarem aos seus clientes, tá certo? Em outras palavras, né, a política monetária age diretamente sobre o controle da quantidade de dinheiro em circulação. Nós trouxemos aqui uma tabela que foi retirada do site do Banco Central, justamente com essas metas. É uma tabela real, tá? É que a gente usa hoje. Na primeira coluna a gente tem o ano, na segunda coluna a gente tem a resolução dessa meta, a data, e na quarta coluna é a meta em percentual, aquele percentual que a gente deve atingir, que é uma inflação de equilíbrio, para que não haja um descontrole do Banco Central da circulação de moedas na economia, não é? E a banda, que ela deve variar, é uma banda, um limite mínimo e máximo. Ela tem que variar aí, eu vou dar um exemplo, no ano de 2013, mas a penúltima coluna fala desses limites e, por fim, a última coluna é justamente a inflação, o resultado da inflação. Então, quando a gente vê aí 2013, tá? A meta de inflação anual era de 4,5. Ela poderia variar 2 pontos percentuais para menos ou para mais, ou seja, ela poderia ficar entre 2,5% e 6,5%. Se ela variasse nesses dois limites, estava ok. Então, o Banco Central, o governo, conseguiu controlar, manter a inflação dentro da meta pré-estabelecida, correto? Então, quem deve controlar essas metas? É o Banco Central, né? É ele quem promove as políticas, ele quem executa as políticas fiscais, cambiais e monetárias, justamente para controle de inflação e de moeda na economia. Vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho brevemente. É também um outro bom determinante do padrão de vida de uma economia. É onde os trabalhadores compram e vendem. O mercado não é um local abstrato ou físico onde as pessoas trocam, uns vendem, outros compram. O mercado de trabalho, os trabalhadores oferecem a sua mão de obra, enquanto isso os empresários pagam por essa mão de obra através de renda, certo? É chamado mercado formal de trabalho, que contempla as relações contratuais de trabalho, certo? Esse mercado é cíclico, ora existem períodos de expansão, ora existem períodos de recessão. E a gente se pergunta assim, qual a quantidade de pessoas empregadas? Aumentou, diminuiu? Isso é um bom índice, um bom indicador para se avaliar a atividade econômica de um país, tá? Do ponto de vista macroeconômico, nesse mercado a gente analisa algumas variáveis, tá? Do cotidiano dos trabalhadores, que seriam salários, desemprego, a rotatividade, né, que é o turnover nas empresas, e a produtividade. Quando a gente fala de nível de desemprego, são pessoas que estariam dispostas a trabalhar, mas que não encontram emprego, tá? E a gente tem que entender um pouco a divisão dessa população para poder a gente entender o que seria uma taxa natural de desemprego. Então, a população ela está dividida em pessoas abaixo de 10 anos e indivíduos acima de 10 anos. Esse pessoal acima de 10 anos é chamado de população em idade ativa, é a PIA. Aí você deve me perguntar, nossa, por que crianças estão no mercado de trabalho? Não é isso. Em países desenvolvidos, a gente vê que a idade mínima para o trabalho é de 15 anos. Aqui no Brasil, infelizmente, a realidade é essa. Existem crianças trabalhando, a gente ainda tem trabalho infantil. Então, para poder a gente contabilizar essas questões, o IBGE inclui na sua metodologia esse pessoal com essa idade, tá? Então, no mercado de trabalho, para a gente analisar esse mercado, a gente só considera a população em idade ativa, que é a PIA.
Esta se divide em população economicamente ativa, que é a PEA, que é a própria força do trabalho, ou seja, as pessoas empregadas ou desempregadas, tá? Num certo momento de tempo. Temos também, dentro dessa PIA, a população ativa não integrada ao mercado de trabalho. O que seriam essas pessoas? Seria uma outra subdivisão, que seriam os capacitados para o trabalho, que são os trabalhadores desalentados, ou seja, os dispostos a trabalharem, mas que estão desestimulados a buscar emprego. Quais sejam esses? São as pessoas dedicando-se ao lar, né? Os estudantes, os aposentados, os pensionistas, rentistas e outros. E os inativos, que nem buscam e nem desejam trabalhar. Os incapacitados para o trabalho são os inválidos físico e mentalmente, os idosos, os réus e também outros. Tá? E aí a gente chega finalmente à taxa natural de desemprego. O que seria isso aí? Seria a quantidade de desempregados dividido pela população economicamente ativa. Isso daria um resultado, um percentual das pessoas desempregadas em relação àquelas que estão buscando trabalho ou as que já estejam trabalhando. É chamado de taxa natural de desemprego. Bem, pessoal, essa foi a nossa contribuição para a nossa competência, né, sobre macroeconomia. Eu espero que tenham entendido um pouco, que tenham gostado. Eu teria muitos assuntos para tratar com vocês sobre essa questão, mas a gente pode se ver nos chats, nos fóruns, tá? Eu espero vocês lá para a gente tirar as dúvidas, ok? Um forte abraço.